Mas sobre essa questão do blog, quando eu falo que a Malu mudou a minha vida, isso foi desde o começo, não é exagero. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Porque ela que me mostrou que a internet era interessante, não internet em si, mas rede social. E não era a minha visão. O blog, eu falei, eu quero criar um blog. Ela foi e fez pra mim, na época. Ela foi lá, época eu tinha tempo livre, né? E ele não Era tinha. estudante? Eu era estudante, fazia faculdade, tudo. Mas eu comprei um curso. Bruno comprou um curso? eu comprei 2 cursos na época. Eu comprei o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha e comprei um outro chamado Segredos do AdSense. O Segredos do AdSense ensinava a criar um blog para você ganhar dinheiro do Google, né? Com aqueles anúncios que aparecem, Google AdSense. E o Érico Rocha falava de lançar curso, né? Lista de e-mail. Eu olhei o do Érico e falei, cara, isso aqui não é para mim hoje. Ele tinha um reembolso, acho que em 15 dias. Aí eu pedi o reembolso, recebi o dinheiro. Comprei de novo em 2017. Aí tava na minha época de realmente fazer aquilo. E esse Segredos do AdSense eu comprei. Era um curso baratinho, simples. A Malu falou, deixa que eu faço. Ela foi lá e criou o meu site. Então assim surgiu o meu site. Porque eu lembro que em 2008 eu li aquele Trabalho 4 Horas por Semana do Timothy Ferriss. Não sei se vocês conhecem esse livro. Já ouvi falar. Mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na internet. Eu não sei o que, eu não sei quando, não sei em que nicho, mas um dia eu vou ter algo assim. Porque eu fiquei impressionado. O cara tinha um negócio na internet, altamente rentável, com pouquíssima gente trabalhando pra ele, todo mundo terceirizado. Ele era americano, vendia nos Estados Unidos, ganhava em dólar, só que ele vivia na Argentina, vivia em pesos, né? E remunerava em rúpias na Índia. Ou seja, ele já era muito rico e ficava ainda mais com a alavancagem cambial. Sim. Aí Eu falei, preciso disso. Aí ele falou, preciso disso, trabalhar 4 horas por semana. Aí cá estamos nós, corta. Trabalhando 80. 16 horas por dia. Corta. Vocês conhecem o restaurante e tal? Não, a gente não tem almoçado. Maravilhoso a internet. E eu duvido muito sensacional. que ele trabalhe 4 horas por semana, né? Que ele trabalha pra gente, caramba. Mas eu tô brincando, mas a ideia é porque a gente gosta muito do que a gente faz. Exato. E no final das contas, vira tudo muito ligado, né? Esse dia a gente tava falando sobre isso, que quando a gente tá trabalhando, a gente tá se divertindo, é quase a mesma coisa. E às vezes a gente tá se divertindo, a gente pega uma pauta, alguma coisa pra trabalhar. Então não tem muito como dissociar a nossa imagem do que a gente tá fazendo, do nosso relacionamento. Tá tudo ali dentro do trabalho, no final das contas. É junto. Só que depois que eu criei esse site, ele ficou durante uns 3 anos dando um retorno bem mais ou menos assim. Era mais ou menos, sei lá, uns R$1.000 que vinha por mês. O que era um dinheiro que eu usava para investir, a gente não gastava, né? Era mais do que um salário mínimo, por exemplo, e vinha com relativamente pouco trabalho. Eu escrevia de vez em quando pro site e ficava lá. Você escrevia sobre o que nesse site? Como chamava? Educação financeira, você mais rico. Você mais rico, já era você mais rico. Só que esse site, ele me deu 2 grandes conquistas, assim, vamos colocar. Né? Ele proporcionou isso. Uma foi que através desse site, pesquisando pautas para escrever, eu encontrei um tal de Bitcoin em 2014. Quando esse negócio não custava R$500. Ninguém falava disso. Ninguém falava disso. E o interessante é que eu escrevi 2 artigos sobre Bitcoin na época. Um deles ensinava as pessoas a ganharem Bitcoins de graça na internet. Porque como é que funcionava? Caralho, sim. Tinha site que tinha 1 milhão de banners e falava, você entra aqui no meu site, você clica aqui, você vai ganhar 200 satoshis, né? O que é o satoshi? Tira essa blusa, você tá ficando rosa de calor. Vou tirar. O que é o satoshi? Ele tá O rosa, eu tô vendo ele satoshi ficar rosa, é rosa. é como se fosse o centavo do Bitcoin. O Bitcoin ele é fracionável até a 8ª casa decimal, né? Então, um satoshi seria 0,000000001 Bitcoin. Esses sites davam 200 satoshis, isso não era 1 centavo na época. Entendi. E eles ganhavam dinheiro do Google com aqueles anúncios. E vários sites faziam isso. Então, eu escrevi um artigo listando 9 sites para ganhar satoshis de maneira gratuita. E eu mesmo usava os sites, e os sites me davam uma comissão toda vez que alguém se cadastrava lá. Então o cara ganhava, sei lá, meio centavo de real, eu ganhava 0,25 centavo de real. Só que com o Bitcoin saindo de 500 para 1.000, para 2.000, para 3.000, para 4.000, indo embora, né? Eu cheguei a juntar 9 Bitcoins e aquilo deu uma boa acelerada pra gente na época. Entendi. Amor, Lucrou. você estragou o corte do podcast na hora que as pessoas iam colocar. Porque era pra você tirar, depois você continuar, né? Agora, como eu mudei minha vida com Bitcoin? Não vai ter esse corte, Tá vai com o ter casaco esse. pela metade. Então, Não vai rolar. tira Não vai casaco, ficar bom. bota casaco. Isso é São Paulo, né? É, São Paulo é isso. Mas, Tá, e a outra desculpa, grande gente. conquista foi a Caralho, seguinte. eu lembro de quando surgiu o assunto Bitcoin. Eu lembro que eu fui ler sobre, eu falei, cara, isso é muito maluco. E aí não encontrei muito sobre isso, sabe? Não tinha nada em pra ler. português.
E aí eu falei, cara, eu não vou me meter nisso não, isso tá muito estranho. E não tava estranho, né, Cris Paiva? Olha aí. Olha aí. Olha é. aí, né? E é lógico que eu não fui um visionário que falou, vou segurar todos os 9 bitcoins porque um dia isso vai valer 300 mil reais. Não, a gente foi vendendo durante a subida. Cheguei a vender bitcoin por 2 mil reais, por 7, por 20. Cheguei a vender no máximo em 2017, quando ele chegou a bater 70 mil, vendi por 58 mil. E nessa época já estávamos em rede social, tava no Instagram. E você tinha comprado por quanto? Eu não tinha comprado, eu Ele ganhava de graça. É. Eu ganhava de graça. Uhum. E foi tão Essa antes... mesma que você ganhou, você já tinha. Você tava vendo. e naquela época Ele foi as segurando, pessoas, né? elas... E foi aumentando também, porque ele ganhava. Conseguia. E o interessante, né? Esses 2 artigos, eles começaram a ser responsáveis por 90% dos acessos do meu site. Porque começou a O crescer assunto o começou a interesse bombar. sobre o Bitcoin. Claro. E ele também foi responsável por um dos cliques que nos trouxe até aqui. Porque ele foi plagiado por uma pessoa no YouTube. E na época, o YouTube era diferente do que é hoje, né? Ainda era o princípio do YouTube. Tudo era o princípio, né? A gente tá há muito tempo. Ah, não dá pra falar que era o princípio. Mas no Brasil eu acho que ainda 2016, né? era, tipo, mais amador o YouTube do que é hoje, na época. Acho que 2016 já não era tanto. Não Certo. querendo te corrigir, mas... Mas, enfim. Mas não é que nem é hoje. Não é que nem é hoje, exatamente. E aí um cara plagiou. Só que ele plagiou no sentido assim, ele pegou o site do Bruno e gravou a tela e falou em cima das coisas que o Bruno tava ali e colocou os links dele pra Não, quem ele não minera- gravou a tela do meu site. Ele pegou o meu artigo, copiou pro site dele e gravou sim. a tela do site dele. Isso. E ele não mudou nem meu nome, dá no porque mesmo. eu gosto de fazer perguntas assim, mas Bruno, e se tal coisa acontecer? O nome do cara, sei lá, Rodolfo. Ele tava lá no artigo. Mas Bruno. Só que quando ele filmou com a voz dele indicando, o YouTube, corretamente, ele falou, isso aqui é um conteúdo novo. Podia ser o seu site, mas é um conteúdo novo. Só que aquele conteúdo novo tinha muito mais acessos do que o meu site, sendo que o meu site, os acessos vinham todos para esse artigo. Então pensei, tem que ir pro YouTube, não tem jeito. Só que eu era militar, eu tinha medo de entrar, né? Sim. Porque não tinha... Hoje em dia tem militar com canal no YouTube, mas naquela época não tinha. Eu falei pra ela... É ruim você pra tem que ir pro carreira YouTube, também. então. Ele era o 01, que a gente chama, né? Então ele tinha chance de ser general. E você não quer manchar a sua imagem Claro. se você tem chance de ascender na sua carreira, né? Sim. Então ele falou, pô, não vou colocar minha cara, já tinha o site e tal. E aí ele falou, você tem que ir pro YouTube, você é bonita, você fala bem, não tanto, mas tô A gente melhorando. não sabia da Fala dislexia muito na bem. época, né? Mas os artigos no site, ela tinha muito trabalho pra fazer de todo jeito. Eu falei, faz em vídeo, então vai pro YouTube. E assim a gente foi pro YouTube e começou a gravar. Mas, obviamente, teve um monte de objeções. A gente não tinha nada pra ir pro YouTube. A gente não tinha um cenário, a gente não tinha uma câmera, a gente não tinha iluminação, a gente não tinha um tripé. Eu nunca tinha falado em frente a uma câmera. Então, tinha um monte de coisa. Aí o Bruno foi quebrando as minhas objeções. A gente começou com um Samsung S6, que a gente comprou. Falou, vamos comprar esse daqui, que é melhorzinho. A gente tinha condições de comprar esse. E se embora. Aí, no segundo dia, ele caiu no chão e quebrou. Não acredito. A gente filmou, seguiu filmando com a tela, tinha um rasgo assim, bem em cima da câmera. Mas a gente filmava Não, nele. e quebrou bem onde não era pra quebrar. É. E Era aí, na câmera mesmo. Porque ele poderia ter estraçalhado contanto que a câmera continuasse. Pois é. Exatamente. Mas a E gente- foi literalmente no segundo dia, na primeira semana, Foi. sei Foi lá. um teste da vida. mas a gente Vamos seguiu ver se eles querem utilizando ele. E a gente fez uma luz, aquele softbox com papelão, papel alumínio. Aprendemos Que a fazer demais. pelo YouTube. Que demais. Sim, com a gente depois... No início, a gente usava um pau de selfie enfiado num pote de whey com areia. E Areia pro pote não cair, né? Os engenheiros aí devem saber. Logicamente, areia pro Logicamente, vale esse disclaimer. E aí a gente carregava. Eu ia, posso gravar com você? A gente carregava fez o pote de collab whey. com as pessoas Maravilhoso. E feliz, porque até então Maravilhoso. não conhecia outra realidade, então eu tava arrasando pra mim. Até eu chegar em São Paulo com o pote de whey do Rio de Janeiro. aí viemos gravar com uma nutricionista famosa. Você ia fazer um Aí- podcast. daí ela olhou assim. E eu achando um arraso, né? Porque mantendo a pose aqui, pá. Fomos. Então a gente fez, desde no início do canal, foi todo assim na gambiarra, mas parecia bonitinho. Eu fazia na minha cozinha, que era bem, tadinha, iluminação horrível. Era aqueles Cozinha velha. azulejos velhos, sabe? Bem antiquado, que era Casa do Exército. A Casa do Exército é casa antiga. É década de 40 essa casa que a gente morava. Acho que vale a pena falar dessas casas, porque o pessoal tá vendo essa época da Casa Nova da Malu, que eles tá acompanhando, e pensa, nossa, que casão, não sei o quê. Só que eu botei a Malu muito enrascada até a gente chegar
chegar numa É casa verdade. assim. É porque não era porque é legal dizer isso. Não era porque a gente não tinha dinheiro pra alugar uma casa, né? Naquela época a gente tinha. O Bruno era militar, na época era tenente, ganhava um salário de 4 mil reais, amor. Não, nessa época já eram uns, sei lá, uns 8 talvez. Uns 8, né? Eu estudava, mas eu fazia tudo em casa. Que valia então- muito mais do que vale hoje, né? Exatamente. E eu, valia muito eu mais ganhava coisa. mais porque eu era paraquedista, ganhava 20% a mais. Então já Exato. tava dando uns 8 lá no Rio de Janeiro. E os meus amigos moravam na Barra. Moravam em casas boas, tinha um carro bom. É, o pessoal que tava ali servindo na Vila Militar junto comigo morava em Vila Valqueire, que era um metro quadrado mais caro naquela região. O pessoal trocava de carro. Eu fiquei com o mesmo carro durante 6 anos. Era um C3 preto. Porque a gente era muito pão duro mesmo. A gente tava na vibe de economizar dinheiro, a gente achava que isso era importante e realmente E foi. Mas a gente era muito pão duro. Então, hoje em dia, é até engraçado, tô contando isso, porque às vezes eu recebo mensagem assim, nossa, quando você era pobre? E eu falo, gente, mas eu nunca fui pobre. Aí uma vez, aí eu fui falar isso, aí a seguidora, mas eu lembro, tá lá no YouTube, você pobre, com cara de pobre. Tipo, umas coisas assim. Exatamente. Mas é porque se você Maravilhoso. olha, era muito simples Era realmente. muito simples. E essa casa ainda era melhorzinha É. que a gente gravou, porque quando a gente começou a morar junto, eu falei, ó, ela morava lá em Copacabana, eu ficava lá na Vila Militar a maior parte do tempo, minha família morava no Recreio, então era um triângulo assim no Rio de Janeiro, nada era perto um do outro. Eu falei, vamos começar a morar junto. Falou, aonde? Vamos, eu, né? Não, eu que te dei a ideia. Foi Bate sim. aqui o Eu falei assim, vamos começar a morar junto. Não, eu lembro, pô. Ela falou, a gente mora muito longe. Daí eu falei, vamos morar junto? Era uma ideia que tava no ar já. É, a gente já tava querendo. Por isso que ela acha que ela deu e eu acho que eu dei. Mas é porque era um negócio que já tava se encaminhando. Deram essa ideia. Pronto. Só que onde Vocês acham que morar? tá certo? Aí lá na Diz Vila aí, Militar... diz aí nos Dois comentários. falaram ao mesmo que tempo e vocês acham pegaram que tá no certo? verde. Ah, Não, ó, como casado Comente. com Mariana, eu não quero ter razão, só quero ser feliz, gente. Aham. Você acha que tá certo? Então você tá certa, aham. tá bom? Diga Mas lá mais. no Rio, quando Vou eu falei, até olhar os comentários. vamos morar juntos. E tinha um apartamento na Vila Militar, pequenininho, que era um apartamento pra quem não era casado. E a gente fez união estável. União estável não muda o estado civil. Você continua sendo Sim. solteiro. Então poderia pegar aquele apartamento. Tinha coisa de 22 metros quadrados. E ninguém queria pegar porque ele estava todo destruído. Eu cheguei pro coronel, que era o responsável, e falei, coronel, eu reformo esse apartamento se eu puder entrar. Ele falou, tudo bem, vai lá e entra. Aí fiz uma reforma, gastei pouquíssimo na reforma, para mobiliar era muito pequenininho, então com 25 mil a gente entrou no apartamento. A gente foi comprar sofá agora, que é um preço mais alto que isso. Eu falei, meu Deus, né? Como é que as pessoas Sim. pagam tão caro num móvel Aí você assim, pagou, né? sem ter condições? Hoje a gente tem condição Sim, de sim, fazer isso. Sem ter condições, de fato. Mas esse é um ponto. A gente gastou 25 mil, entrou naquele apartamento. Mas e ficamos lá. Só um parênteses, o Murilo Gun, sabe o que é o Murilo Gun? Sim, sim. Ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que ele fala que quando a gente vê aquela móveis de decoração, é porque você entra, decora o que você quer e vai numa loja mais barata e compra um parecido. É exatamente isso. Por isso Exato. que chama loja de decoração, é o que ele fala. Mas a gente morou nesse apartamento um tempinho e tinham outros na mesma situação. Eu falei pra alguns amigos meus, olha, tem uns outros lá, se alguém quiser pegar, a mesma coisa. Mas esse reforma e entra. apartamento tinha 25 metros quadrados. Não dava pra brigar. Se for voltar no Instagram da Malu, É lá no começo tem foto. Cadê a foto? Tira que eu vou mostrar aqui na câmera, focada. Tá nos favoritos. Olha nos foca. favoritos aqui. Ah, não É, sei. deve amor. ter aí. Tá, A gente quer ver. depois... Vocês querem ver? Mas eu acabei de me tocar que o foco não vai pegar. Vai. A Vai, gente vai. dá um A jeito. gente Se dá um você jeito. achar, a gente dá um jeito. É que não tá tão no... Ah, não, tá aqui, ó. Lembra que falavam que ela tinha cara de pobre? Ó? Não é tão ruim assim, Era quase. comparando. Assim. Realmente a pessoa tem um certo embasamento pra falar que, pô, eu lembro que você era pobre. Olha os fios, olha os É fios. porque pela aparência do local, esse era um apartamento de 25 metros. Era muito Mas o detalhe disso é que não basta ser um apartamento pequeno. O que aconteceu é que o pessoal foi mudando pro Não, prédio. sabe por que eu tô falando? Eu morei no Copan. Sabe o edifício Copan? Aham. Conhece aqui em São Paulo? aham. E era isso. Era a minha cama, um frigobar, uma cômoda, uma mesinha de escritório pra trabalhar e o banheiro. E acabou. Essa era isso. a casa. Eu falava, pode ir todo mundo na minha casa. A gente só reveza, entra de 2 em 2. Tinha- E Era com esse um celular, go- com essa definição que a gente gravava pro YouTube. Tinha Entendi. uma... Vamos mostrar pra galera? Deixa eu tentar mostrar Vamos. aqui, acho que... Tava puxado. Mas Então, eu vê não qual é a sei melhor o que é, forma. o que é Aponta cara pra de essa- pobre. Aponta pra essa daqui, ó. Bem na E coloca direção do bem seu na frente do rosto. seu rosto. Que ele dá um jeito de... Aí, já pegou, já. Já pegou? Uhum. Pronto. Essa daqui é o início do meu Instagram. Se você rolar lá Pois pra é. baixo do meu Instagram, você vai achar essa foto. Depois de E o pessoal luta. fala, não vou começar porque não tem equipamento. milhões de... Tá aí. A gente começou sem Começa com o que equipamento, tem. pô. É. Exatamente. Só que esse apartamento ainda piorou a situação. Porque o prédio começou a cair.
O Bradesco patrocina vocês aqui? Não. Não. Tá, então o Bradesco retirou uma pilastra de uma agência, que era o primeiro andar do prédio, Filho da mãe. e aí começou a cair o segundo andar dos apartamentos. Então, quando começou a cair, tiveram que evacuar o local. Nós fomos os últimos a sair do prédio, que foi uma Expulsos. responsabilidade. Não acredito. Expulsos, porque não poderia entrar mais lá. É porque só tava tava caindo. dando. É porque só tava caindo a outra ponta. Chegava na nossa, não tava caindo tanto assim. A gente Não achou tava caindo tanto, é A ótimo. gente achou- Não, mas caindo significa assim, você tava andando no corredor, aí do nada, o chão dava uma Tava uma bola, afundada. Tava uma afundada. uma afundada e o rodapé seguia, assim, ó. Era bizarro. É porque tiraram uma pilastra que não era pra tirar numa reforma do banco, isso aconteceu. Não. E, E a gente- detalhe, tanto o banco quanto o prédio seguem lá até hoje. 10, sei O lá, prédio 8 tá ruim anos. até hoje. Ninguém Tá desabando arrumou, até ninguém hoje. fez Ninguém nada. recolocou Porque a não tem caralha recurso. da pilastra. Ah, Um e ficou- o Bradesco cagou. É, o Bradesco Falou, empurrou pro exército, o trabalha exército aí. empurrou o Bradesco, tá lá parado. né, O até pessoal hoje. segue trabalhando lá, amor. Então estavam vocês com o celular quebrado, o prédio desabando. É, o celular pote veio de depois. whey com Exato. O pau celular de veio selfie. depois disso. Porque a gente saiu, a gente foi expulso de lá e teve um dia, não tem hotel naquela região ali do Rio. Que a gente não tinha pra onde ir, a não ser um monte de motel. Aí um amigo meu ainda falou, vem aqui pra casa. A gente tem um quarto aqui, fica aqui hoje até vocês ajeitarem. E foi o Felipe Guedes e o Cardoso, né? Vocês vão estar assistindo aqui. Acolheram a gente e eu morto de vergonha, porque eu tinha casado com ela, né? E olha ao que eu estava submetendo a Malu. Então, quando hoje falam, comprou um sofá de 25 mil reais. Se ela quiser gastar 500 mil reais no sofá, ela pode. Devido ao que a gente passou nessa fase. Isso Porque foi uma das coisas. depois dessa casa, a gente foi pra outra que a gente começou a gravar no YouTube. Que era essa casa que era velha, década de 40. Mofava. O lado de fora dela lagava na chuva de verão do Rio de Janeiro. Então, por mais de uma vez, a gente já entrou em casa com água até o joelho, eu carregando a Malu no colo. Teve uma hora até que uma Titanic. vizinha... Praticamente, só que com água muito mais suja e ratos nadando ao lado, assim. Só que ela. Não tinha um Titanic, Titanic né? de Chernobyl. É. Não é o Titanic porque ela dividiu a madeira com você, né? Porque cabia dois Exatamente. naquela madeira. Exatamente, Estamos exatamente. todos de acordo Cê- que cabia Bruno não dois. morreu, Estamos cabia todos de dois. acordo que Cabia. cabia. E teve uma vizinha que viu a gente entrando em casa assim, ó, levando ela no braço, né? E a vizinha falou assim, que romântico. Aí a Malu deu um gritão e falou, romântico sou eu aceitar morar com esse homem aqui nessa casa. Casa! É um absurdo isso! Situações degradantes. Mas foi lá que começou o canal no YouTube e o YouTube mudou a nossa vida. Mas, por sinal, era ótimo quando alagava, porque o barulho era menor, não passava carro, né? Era uma rua muito movimentada. Aí a gente gravava que era uma beleza. Tá vendo? Olha aí, Vendo o lado vantagens. positivo. Opa! Eita! Chegou o nosso iFood. iFood. Passa um pouquinho pra mim, por favor. Vamos higienizando aqui nossas mãozinhas. E eu falava que rede social era perda de tempo, mas ela mostrou que não, né? Porque eu falava, para de postar no Instagram, no Snapchat, né? Eu tô amando que Vai a Cris escrever fica pro com cara site. de- Eu tô Ela tá amando amando a novela. Eu Sim, falava eu pra ele também. escrever pro site, era quase como pegar um macaco e falar, ao invés de subir árvore, vai nadar, meu filho, você tem que nadar. Aí quando ela começou a fazer rede social, que eu vi as pessoas rindo, chorando com ela, eu falei, caramba, né? Esse negócio Eu vai vi- servir pra alguma coisa. Olha, tem bilhetinho. Eu vi um corte. Eu vi um corte que rolou outro dia. De você falando que a primeira vez que você ajudava ela a responder você as quer que eu tire as mensagens coisas? Foi. e que você se emocionou com uma mensagem, você até falou o nome da seguidora. E aí você falou, eu vi aquilo e falei, caramba, eu quero um dia receber esse tipo de mensagem também. E aí que quando chegou a sua, você chorava, Chorei pra assim, caramba. muito. Vocês são leoninas, né? Vocês sabem como é que é o leonino. Eu sou um cara emotivo. E só vi um pauzinho no meu. Você tá brincando? É sério? É. Pode. Não, não é possível isso. Mentira. Mas a Malu, quando criou o canal do YouTube dela, ela começou a receber muito depoimento de gente agradecida, que começava a mudar a alimentação, perdia 10, 20, gente perdendo 30 quilos. E era tanto depoimento que ela não conseguia responder sozinha. Aí eu comecei a ajudar a responder. E eu pensava, será que um dia isso vai acontecer comigo? Quando eu fizer alguma coisa? Eu nem sabia o que eu ia fazer. E quando eu criei o Viver de Renda, começou a acontecer. Eu tenho o primeiro depoimento até hoje guardado, que é da Camila Carvalho, foi minha aluna na primeira turma. Isso, foi esse nome mesmo que você falou. Foi. E aquilo me impactou muito. Eu falei, nossa, que bacana, né? O que a gente consegue fazer através da internet.